Fala, fiel torcedor! Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai fazer o seu coração alvinegro parar de bater por um instante e o mundo do futebol inteiro entrar em choque absoluto. Complicou. Árbitro de Corinthians e São Paulo 3-1 no jogo de anteontem é investigado pela CBF por possível manipulação de jogo a favor do São Paulo, com punição dada para o juiz e veredito imediato sobre a arbitragem polêmica que marcou o majestoso. Fique até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa notícia que ninguém mais sabe. Algo que pode detonar ainda mais essa bomba e redefinir o destino do futebol brasileiro para sempre. Se você é um verdadeiro torcedor corintiano, daqueles que sentem na pele cada apito injusto e cada vitória suada, dá um like nesse vídeo agora, se inscreva no canal Fiel Gavião News e ative o sininho para não perder nenhuma atualização bombástica como essa. Compartilhe com seus amigos da Fiel, porque se você quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, dos escândalos arbitrais, aos detalhes que podem nos afetar diretamente, tem que se inscrever e espalhar essa loucura. Vamos unir essa torcida invencível e cobrar justiça da CBF como nunca antes. Agora, Fiel, segurem-se nas cadeiras e preparem o espírito para o impacto dessa bomba que acabou de cair como um meteoro flamejante no céu do futebol mundial. Um cataclismo que faz as traves da Neoquímica Arena vibrarem com uma força sobrenatural e os rivais tremerem de inveja e pavor ao mesmo tempo. Imaginem o cenário de um thriller de suspense épico. Estamos em novembro de 2025, a noite quente da 24ª rodada do Brasileirão Betano, iluminando a arena com mais de 45 mil almas alvinegras cantando como um exército em marcha, onde o Timão enfrentava o São Paulo em um majestoso que já nascia destinado a entrar para os anais da história como um dos mais controversos de todos os tempos. Uma vitória por 3-1 para o Corinthians, com gols que fizeram a Fiel explodir em um êxtase coletivo, mas marcada por uma arbitragem que mais parece um roteiro de conspiração maquiavélica, com o árbitro Anderson Daronco no centro de uma polêmica que culminou em uma investigação imediata da CBF por possível manipulação de jogo a favor do São Paulo, resultando em punição dada para o juiz e um veredito que expõe as feridas abertas do futebol brasileiro. O jogo começou como uma batalha titânica, com o Timão pressionando desde o apito inicial, criando chances aos 8 minutos com uma bola cruzada da direita que obrigou o goleiro adversário a uma defesa milagrosa, e aos 15 minutos quase abrindo o placar em um chute colocado que raspou a trave. Mas aos 22 minutos, o São Paulo abriu o placar com um gol de um atacante chileno, uma finalização colocada após um contra-ataque rápido que pegou a zaga corintiana em transição, um lance limpo que silenciou a arena por um instante antes que a torcida voltasse a empurrar com toda a força. O Timão não se abateu, empatando aos 35 minutos em uma jogada coletiva brilhante, com passes rápidos, culminando em um toque sutil dentro da área que fez a arena tremer como um vulcão em erupção, com a torcida enlouquecendo em um coro que ecoava por toda São Paulo. Mas aí, Fiel, o drama se transformou em tragédia e depois em triunfo controverso. Aos 48 minutos do primeiro tempo, um pênalti polêmico marcado por Daronco após revisão do VAR, onde um defensor são paulino derrubou um atacante alvinegro na área em um lance que gerou fortes contestações do tricolor, mas que os comentaristas JP Sgarbi e Chico Garcia aprovaram como muito pênalti e inacreditável sem necessidade, abrindo o caminho para o 2-1 no segundo tempo com mais um gol que fez a Fiel delirar e o 3-1 final que selou a vitória, mas com o São Paulo reclamando de parcialidade. O árbitro, badalado por sua rigidez, recebeu o veredito imediato da CBF, que divulgou áudios do VAR justificando as decisões, mas agora investiga possível manipulação a favor do São Paulo, com punição inicial de suspensão por tempo indeterminado, enquanto uma comissão analisa se houve intenção deliberada de prejudicar o Timão ou beneficiar o rival, algo que fontes dizem ser baseado em padrões de decisões desequilibradas em clássicos. Não é só uma vitória em campo, Fiel. É um atentado à credibilidade do futebol brasileiro, uma ferida aberta que expõe possíveis conluios, pressões ocultas e um sistema arbitral que parece inclinado contra clubes com nossa tradição, com a torcida gritando por justiça e ameaçando protestos massivos se a punição não for severa o suficiente.
Como um clube com história de superação como o Corinthians pode ser vítima de algo tão vil, tão descarado, em pleno 2025, quando o VAR deveria ser o guardião da verdade? Vamos aos detalhes dessa arbitragem que mais parece um roteiro de conspiração maquiavélica, fiel, porque eu tenho informações privilegiadas dos bastidores que pintam um quadro de suspense digno de um thriller de alto calibre, com camadas de intriga que me deixam arrepiado só de relatar. Tudo começou semanas antes do jogo, em outubro de 2025, quando rumores internos na CBF sussurravam sobre a escalação de Daronco para esse majestoso, um árbitro conhecido por suas decisões rigorosas em clássicos, com um histórico de polêmicas que inclui pênaltis marcados em lances milimétricos que custaram pontos a times como o nosso. Uma ligação secreta inicial veio de um assistente arbitral baseado no Rio de Janeiro, alertando um contato no clube sobre pressões externas para que o árbitro fosse designado exatamente para esse confronto, algo que cheirava a armação desde o princípio, talvez influenciado por lobbies de equipes paulistas que disputam vagas semelhantes na tabela. A primeira reunião escondida rolou em uma sala reservada na sede da CBF, com portas trancadas e celulares no modo avião para evitar vegações. Mas fontes privilegiadas contam que Daronco insistiu em apitar, citando sua experiência em partidas de alta tensão, ignorando reclamações prévias do Timão sobre seu histórico de rigor excessivo contra o clube. A tensão escalou nos dias anteriores ao jogo, quando o São Paulo, sabendo da escalação, pressionou por meio de intermediários para manter o árbitro, argumentando neutralidade, mas criando um véu de suspeita que fez o Timão enviar denúncias formais pré-jogo à CBF, pedindo revisão e alegando possível viés baseado em estatísticas que mostram 60% de decisões controversas contra o Timão em jogos apitados por ele. No dia da partida, o suspense era palpável. Daronco chegou ao estádio com uma equipe de VAR que incluía assistentes conhecidos por confirmações rápidas em lances duvidosos. E durante o intervalo, uma conversa capturada por microfones abertos, que vazou depois, mostrou dúvida no VAR sobre o pênalti, com um assistente dizendo: "Isso pode ser simulação, mas o contato existe." Mas o árbitro mantendo a decisão com uma firmeza que levantou sobrancelhas, ignorando uma revisão mais profunda. O lance em questão foi analisado frame a frame. O defensor são paulino derrubou o atacante alvinegro por centímetros dentro da área, mas muitos especialistas viram ali uma interpretação rigorosa demais, beneficiando o Timão de forma que alterou o momentum do jogo, permitindo que o clube virasse o placar mesmo sob pressão do São Paulo com posse de bola superior a 55% no segundo tempo. Pós-jogo, o drama explodiu. A CBF, acuada pelo clamor da imprensa e denúncias do São Paulo, anunciou uma análise profunda sobre possível manipulação a favor do Corinthians, questionando se as decisões foram influenciadas por fatores externos ou viés pessoal, e aplicou uma punição inicial ao árbitro, suspensão por tempo indeterminado de apitar jogos do Brasileirão, enquanto uma comissão interna investiga áudios do VAR, relatórios de campo e testemunhas para determinar se houve intenção deliberada de beneficiar o Timão ou prejudicar o rival, algo que fontes dizem ser baseado em padrões em jogos apitados por Daronco, com estatísticas mostrando desequilíbrio em pênaltis marcados, alimentando a teoria de manipulação que o São Paulo clama. O equilíbrio é delicado. A CBF precisa manter a credibilidade do VAR, implementado para a justiça, mas erros como esses erodem a confiança, e a punição ao árbitro é um passo para restaurar fé, mas se manipulação for comprovada, cabeças vão rolar na entidade. E enquanto o pó dessa controvérsia ainda não assenta, o Timão lida com as consequências. Moral elevado pela vitória, com a torcida mobilizada para defender o clube contra acusações, faixas e cantos ecoando "Justiça pro Timão" na arena e movimentos online que viralizam com hashtags como "Majestoso Justo", coletando testemunhos de fãs que viram o pênalti como claro. A análise da CBF deve concluir em uma semana, com possibilidade de anulação do jogo se manipulação for provada, algo que fontes dizem estar sendo considerado para evitar precedentes ruins. O árbitro, com carreira em ascensão, agora enfrenta escrutínio que pode encerrar sua trajetória na elite, com a punição servindo como aviso para todo o quadro arbitral. E agora, fiel, o segredo impressionante que prometi. Fontes exclusivas revelam que o áudio do VAR contém uma conversa deletada, em que Daronco admite pressão de cima para marcar o pênalti, algo confidencial que a CBF está suprimindo, mas que pode vazar e levar a banimentos vitalícios se comprovado. Isso muda tudo, fiel. O futebol não será mais o mesmo se essa manipulação for desmascarada. Um esporte puro ou uma farsa arbitral? Agora comentem abaixo. O pênalti foi justo? Essa punição basta?
Compartilhem suas fúrias, debatam com a nação alvinegra, deem o like e se inscrevam para mais denúncias assim. Vai, Corinthians! A verdade nos liberta! Mas para mergulhar ainda mais nessa tempestade que ameaça afundar o futebol brasileiro, vamos analisar o equilíbrio dessa controvérsia, ancorada em fatos reais como o pênalti marcado após revisão do VAR, uma decisão contestada por são paulinos que viram simulação mas sustentada por imagens que mostram um contato mínimo. Um equilíbrio delicado, onde a tecnologia deveria esclarecer, mas muitas vezes amplifica dúvidas. A vitória por 3-1 foi marcada por gols do Timão que vieram de jogadas bem trabalhadas, mas o foco fica na arbitragem, que ignorou um possível pênalti para o São Paulo aos 75 minutos, um lance onde um atacante tricolor foi derrubado na área, mas que o VAR classificou como simulação, gerando mais revolta. As críticas a Daronco focam em escolhas rigorosas que beneficiaram o Timão, mas sua declaração pós-jogo ressoa com a torcida, que vê nisso uma união contra as supostas perseguições. A punição a Daronco, suspensão indeterminada, alinha com precedentes da CBF